Tá, aula de história, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o governo geral. Gente, olha só. Como as capitanias hereditárias não deram certo, o governo português criou um novo mecanismo para administrar essas terras. Esse mecanismo, ele ia dar continuidade à colonização. A intenção não era acabar com as capitanias, e sim centralizar aquela política, gente, aquela política e a economia daquelas terras, né, da colônia. Assim surgiu o governo geral. A principal função do governo geral era coordenar e colonizar aquelas terras. Ou seja, era fortalecer aquelas capitanias contra os ataques indígenas. Porque as capitanias elas eram fracas, como a tia falou na aula anterior, eles não tinham recursos para se manterem. E isso começou a prejudicar, porque os indígenas iam lá, né, e acabava gerando uma guerra, uma disputa, e não tínhamos recursos para combater. Então, a produção de cana-de-açúcar ajudou muito a favorecer isso. Por isso, o rei passou a distribuir entre os funcionários reais, só os funcionários reais, as obrigações que inicialmente eram para os donatários. O que a tia falou lá atrás do donatário? Donatário eram as pessoas que recebiam as capitanias, tá? Então, olha só, os primeiros e principais governos gerais foram o governo de Tomé de Souza. O governo de Tomé de Souza, ele chegou no Brasil em 1549. Ele fundou a cidade de Salvador, que se tornou a primeira capital do Brasil e a sede do governo geral. Lá ele iniciou a primeira atividade, a atividade da pecuária. Ele desenvolveu também a lavoura, né, da cana-de-açúcar. E depois começou a organizar expedições para ir no interior para busca de metais preciosos, para fazer com que o seu governo tivesse alguma coisa marcante, tivesse alguma coisa próspera, tá? Depois, o outro governo foi o governo de Duarte da Costa, que ele governou de 1553 a 1558. Ele enfrentou os franceses quando invadiram o Rio de Janeiro, em 1555, e fundou a colônia da França Antártica. O terceiro foi Mendes Souza. Ele governou de 1558 a 1572. Ele praticou políticas violentas contra os indígenas, o que resultou na morte de milhares deles. Então, olha só, o governo de Mendes Sá foi um governo mais violento, porque ele brigou com os indígenas, ele partiu para uma parte de violência, e com isso perdeu-se muitas pessoas. E o que ele fez com isso? Ele, acabando com os indígenas, ele intensificou o tráfico dos africanos, ou seja, ele intensificou a chegada, vamos dizer assim, a compra maior dos escravos africanos. Ou seja, a escravidão foi maior nesse período do Mendes Souza. Só que depois que o Mendes Souza morreu, o rei de Portugal resolveu dividir o Brasil em duas partes. Já estava cansado daquela briga, de tudo que ele vinha fazendo. Então ele dividiu o Brasil em duas partes para melhorar a administração. Para aumentar a arrecadação de impostos, ou fortalecer a ocupação do Rio de Janeiro. E constantemente ameaçados que isso aí era feito direto pelos franceses. Quando foi em 1572, foi criado o Governo do Norte, na sede da cidade de Salvador, e o Governo do Sul, com sede na cidade do Rio de Janeiro. Entretanto, 6 anos depois, o Brasil voltou a ter um único governo geral, com sede em Salvador, tá? Agora, a primeira capital do nosso Brasil. Aconteceu isso tudo que a gente foi fazendo lá atrás, ó. E veio as capitanias hereditárias, veio o governo geral, tudo foi tentando se fazer para que desse certo, gente, a colonização do nosso Brasil. E com o governo do Tomé de Souza, foi enviado para o Brasil um governador geral. Ele foi enviado. O Tomé de Souza passou a ser o governador geral do Brasil. E o que ele fazia? Ele atendia às ordens do rei. E quando foi em março, dia 29 de março de 1549, a cidade de Salvador, da Bahia, de Todos os Santos,
virou atualmente a sede administrativa do Brasil. Então, o Tomé de Souza, ele escolheu aquele lugar para poder coordenar, para poder mandar da parte, entre aspas, né? Porque ele mandava, mas ele seguia a ordem do rei, tá? Então, olha só, diferente das vilas, diferente das cidades daquele época, São Salvador, da Bahia de Todos os Santos, foi passada para ser a capital da colônia, protegida e com prédios construídos de maneira planejada. Salvador foi a capital do Brasil somente até 1763, quando a cidade do Rio de Janeiro foi escolhida para ser a nova capital. Gente, isso, desculpa, é uma história assim que vai andando. Depois já começou a se surgir as primeiras cidades, né? Como que iam ser as primeiras cidades? As primeiras cidades teve início o litoral brasileiro, com facilidade para poder melhorar o objetivo de escoamento dos produtos, recursos retirados das colônias. Foram se crescendo, gente. Aquelas vilinhas, aquelas casinhas, aquelas cidadezinhas foram se tornando cidades mesmo. Prédios, indústrias. O Brasil começou a ser, vamos dizer assim, começando a parecer com o Brasil de hoje que nós vivemos. Então, isso tudo foi criando formas antigas. Nas cidades moravam europeus, moravam indígenas, moravam africanos, e a sociedade vivia basicamente da agricultura. Ou seja, plantava, colhia, pescava. Foi se tornando uma cidade mista, onde o povo começou a aprender a conviver melhor uns com os outros, tá? O centro das cidades foi criado para se organizar. Era uma forma de organização. Então, assim, o governo geral, de uma certa forma, ele deu um pouco certo, porque ele criou uma certa organização, tá? Ele foi criando uma organização na qual foi melhorando a situação das cidades. As cidades foram se organizando, tá? Foram se tornando cidades mais visíveis, cidades com uma economia melhor, tá? E isso tudo, a principal base foi a cana-de-açúcar. Porque com isso aí surgiu a sociedade açucareira, porque foi um bem de consumo muito grande nessa época do nosso Brasil, tá? A cana-de-açúcar era um dos produtos mais cultivados nessa época. Então, se a gente vê, o nosso Brasil viveu e vive constantemente uma meio que briga política, tá? Isso aí vem de anos, né? O nosso Brasil vive constantemente em crise econômica, tá? Então, a tia espera que vocês tenham entendido um pouco desse conteúdo de história, que é um pouco meio extenso, um pouco meio assim, meio complicado, mas que a tia tentou, assim, através da leitura e da explicação, passar para vocês. Espero que vocês tenham entendido, tá, meus amores? Fica com Deus e até a próxima.